Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia e hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Temos aí no canal, temos 66 vídeos de Gênesis, Apocalipse, vamos juntos aí estudando a palavra de Deus. Então, o Gálatas, foi possivelmente a primeira carta escrita por Paulo. Mesmo que não está na sequência, quando você pega ali a sequência, a primeira é Romanos, termina Atos, Romanos. Mas talvez, segundo os estudiosos, ela seja a primeira. Então, já isso mereceria bastante a nossa atenção aí no seu estudo. Falar de Gálatas é falar dos judaizantes. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo já havia evangelizado os Gálatas, que alegremente receberam a palavra do Evangelho. Mas depois que Paulo se foi, vieram mestres judaizantes, dizendo que o cristianismo era um tipo de judaísmo melhorado. Deixa eu explicar para vocês o que eram os judaizantes. Os judaizantes, eles queriam tornar os cristãos judeus, então eles diziam que os cristãos tinham que guardar o sábado, tinham que circuncidar, tinham que guardar as leis. Então Paulo, nessa carta, quer libertar o evangelho dos judaizantes. É interessante que nessa carta não há elogios, como lá em Romanos fala amados de Deus, em Coríntios fala santificados em Cristo, Efésios fala santos e fiéis. Paulo não faz nenhum tipo de menção elogiosa, a atmosfera estava tensa aqui. Em vez de dar graças a Deus pela igreja, na introdução da carta, como ele fazia de costume, Paulo já começa mostrando a inconstância e a instabilidade. Olha o capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Gálatas é a única carta em que não há oração, nem louvor, nem ação de graça, nem elogios. Paulo está meio vamos dizer, estressado com os Gálatas, como se eles estivessem abandonando a fé. Gálatas 4:9. Mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha isso que ele fala. Antes da conversão, os crentes eram escravos do paganismo. E depois da conversão, agora estão se tornando escravos do legalismo. Então, o legalismo judaico, que a salvação era pela observação da lei. Então, Gálatas é a carta da liberdade cristã, onde nós não temos que ficar presos no judaísmo. Então é interessante hoje, você vai em igrejas que tocam shofar, querem pedir para as pessoas não comer carne de porco, pede para as pessoas guardarem o sábado, igrejas que guardam símbolos do judaísmo, até tem dentro da igreja ali as tábuas da lei, tem ali dentro da igreja uma cópia do maná ou a Arca da Aliança, coisas assim que isso já foi superado. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas ainda querem voltar para lá. Então é uma reflexão a questão da circuncisão, ter que circuncidar as pessoas. Veja o tanto de assuntos aqui que podemos falar. O que Paulo diz é que a salvação não é pela lei, é pela fé. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, quem vos fascinou, a ideia de um feitiço, enfeitiçar. Quem os fascinou? Quem ensinou para vocês que vocês têm que ser salvos pelas obras? Olha que assunto tão importante ainda hoje em nossos dias. O autor da carta, Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então, logo no começo da carta já aparece
quem é o escritor, é o próprio Paulo, né? Tem a saudação dele. Para quem a carta foi escrita? É interessante também dizer a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A carta de Gálatas não é uma igreja única, mas uma região. Então essa carta era feito rodízio. Então uma igreja lia, depois passava para outra em outra cidade. Né? Não existe então uma única cidade, porque a Galácia ela é uma região ampla e não uma determinada específica igreja. Quando a carta de Gálatas foi escrita, possivelmente 49 depois de Cristo, como falamos, a primeira carta de Paulo, e ela foi escrita ali ainda antes do concílio, que tem o concílio de Jerusalém, para tomar aquelas decisões. Ela é anterior a isso ainda, porque veio aquelas dúvidas, né, no concílio lá no livro de Atos. Os propósitos da carta aos Gálatas, eu coloquei 2. Primeiro, a defesa do apostolado de Paulo, porque esses judaizantes criticavam Paulo, né, dizia que Paulo não era parte dos 12, então eles criticavam. E também, a defesa do evangelho proclamado por Paulo. Os judaizantes, eles ensinavam que eles tinham que observar a lei. E tinha 613 mandamentos que os judeus cuidavam de observar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E os judaizantes, então, pensavam que se você tropeçasse em uma lei, você não ia ser salvo. Eles queriam que os cristãos continuassem sendo judeus. E sendo que nós entendemos a antiga aliança e a nova aliança, algumas coisas foram alteradas com a vinda de Cristo. Então Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo que vos temos pregado, seja anátema, né? Então seja banido outro evangelho, né, que os judaizantes queriam ensinar. Exemplo de Tito, né? Por exemplo, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então Tito foi comissionado por Paulo, né? Foi convidado por Paulo a participar da sua equipe. E Tito, então, não era circuncidado. Aí eles queriam que Tito fosse circuncidado, porque só assim ele poderia ser salvo. Para os judaizantes, a presença de alguém na equipe que não fosse circuncidado era uma afronta. Enquanto Paulo via isso com a graça do Evangelho. Né? Então, ele entendia que circuncidar Tito era voltar à escravidão da lei. Essa é a carta mais apologética de Paulo, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam querem perverter o Evangelho de Cristo. Esses falsos pregadores judaizantes perturbavam a igreja, deixando até em dúvida quanto às doutrinas. Eles impediam o progresso dos Gálatas. Então Paulo firmemente defende a fé. Gálatas é o segundo livro mais autobiográfico, né? Depois da carta aos Coríntios, como nós falamos, 2 Coríntios, que é uma carta muito biográfica. Essa carta também é uma carta de uma forte ênfase biográfica, da sua defesa. Gálatas para hoje. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceu, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Como nós falamos, ainda hoje, querendo misturar o judaísmo e cristianismo. Eu ouvi uma igreja recentemente, que se diz evangélica, que dizendo para os irmãos que tinham que guardar o sábado e que eles não podiam comer a carne de porco. E eles não estão nem falando nem da igreja adventista. Uma igreja que abriu uma placa assim, tal, na cidade, e agora estava dizendo para os irmãos não poder comer carne de porco, porque o pastor deve ter lido no Antigo Testamento isso e quer colocar no Novo Testamento. Então a gente sabe que Gálatas é uma liberdade, né, do Antigo Testamento. Liberdade versus libertinagem. Tem um versículo aqui interessante, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne,
sede antes servos uns dos outros pelo amor. Né? Então, essa carta é uma chamada liberdade. Mas não usem da liberdade para libertinagem. Né? Tanto que nessa carta Paulo vai falar das obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, o assunto aqui não é sobre a santidade, mas sobre esses judaizantes. Tá? Então não misturem as coisas, tipo, não, então quer dizer que não tem mais lei, não tem regra. Não, peraí, não é isso. Existem as regras, sim, morais, existem os valores do Evangelho, mas isso não significa circuncisão, não significa guardar o sábado. Então por isso que ele traz também esse tópico aqui na sua carta, tá bom? Então boa leitura, espero que você aí siga aí no Instagram para ver mais conteúdo, também no canal do YouTube, Teologia Básica, tá bom? Temos nossos livros publicados aí em e-book para ficar mais fácil, mais barato o acesso também. Temos o nosso canal, o Curso Básico, um aplicativo onde você tem todo o material já disponível em ordem para ficar mais fácil. E temos o nosso grupo no WhatsApp, o Curso Básico de Teologia, que você pode entrar no grupo e ficar atento às nossas informações. Tá bom? Bons estudos da Bíblia. Fiquem todos com Deus.